Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que vocês forem assistir as aulas. Tema aí dos nossos próximos vídeos será a solução pacífica das controvérsias internacionais. Eu vou dividir essa aula, que seria no dia 2 de abril, da seguinte forma. Primeiro, os meios, uma introdução, né, uma análise geral do que seriam e para que a sociedade internacional instituiu as soluções pacíficas das controvérsias diante de uma evolução histórica. E depois a gente vai falar dos meios propriamente ditos, que são divididos em 4 principais. São eles diplomáticos, políticos, jurídicos e coercitivos. Serão 3 videoaulas e a primeira então para essa abordagem geral acerca da solução das controvérsias pacífica e também de meios diplomáticos. Aí depois eu faço uma segunda videoaula para tratarmos dos meios políticos e jurídicos, não vai ser tão grande quanto a primeira, e também em relação à terceira, que é para tratarmos dos meios coercitivos de uma forma geral, tá bom? Vamos lá então. Muito pautado do que aconteceu durante séculos aí de convivência internacional e de relacionamento internacional, aonde era muito comum que os conflitos fossem solucionados por intermédio da utilização da força, das chamadas guerras, né, no âmbito da sociedade internacional. Buscou-se então, após uma conscientização geral, notadamente no pós-Primeira e pós-Segunda Grande Guerra Mundial, que os conflitos deveriam ser solucionados única e exclusivamente de forma pacífica. A partir de então, a guerra como uma pseudo-solução dos conflitos, ela é tida então como ilícita. Isso ocorre notadamente a partir do chamado Tratado de Briand-Kellogg de 1928. Inclusive estabelecendo as antijuridicidades em relação a isso, mas esse tema em específico a gente vai analisar na aula correspondente à utilização da força. Enfim, então a sociedade internacional vai pautando pós-Primeira e notadamente após a Segunda Grande Guerra Mundial, buscando primar as suas tratativas internacionais a paz como um princípio universal, digamos assim. Diante disso, nada mais natural que qualquer controvérsia que houver frente a ou outro estado, frente a uma região, ou em termos universais, digamos assim, elas deverão ser solucionadas de forma pacífica. A Carta da ONU, em 1945, ela já prevê que todos os conflitos deverão ser solucionados pacificamente e cita uma série de métodos diplomáticos, negociações diretas, políticos, jurídicos, enfim, e dizendo que já diz bem claro que a guerra é algo ilícito. Isso foi fazendo parte também de outras tantas codificações internacionais e de outras tantas discussões internacionais, notadamente no âmbito da Assembleia da ONU. Enfim, não se tem uma hierarquia ou uma preponderância de qual é o melhor método ou de qual seria o meio mais adequado. Mas se tem uma ideia, naturalmente, de qual seria o mais recomendado para uma determinada situação. Quando o conflito é de ordem econômica, quando o conflito é de ordem social, quando o conflito envolve situações específicas previstas em determinados contratos multilaterais ou bilaterais e assim por diante. Isso fica bem claro quando a gente lê na doutrina de Malcolm Shaw que essa ausência de hierarquia ela é sobretudo direcionada a uma maior facilidade dos atores internacionais em arrumar e identificar quais seriam os melhores métodos, quais seriam os melhores meios para solucionar esses conflitos de interesse. Enfim, últimas 2 considerações é que para alguns doutrinadores a solução pacífica das controvérsias ela é inclusive jus cogens, apesar de não ser ainda que implicitamente dita isso por intermédio dos julgados da Corte Internacional de Justiça, muitas situações de
perturbadoras dos direitos humanos podem surgir se os estados ou a sociedade internacional não buscar de uma forma pacífica solucionar as suas controvérsias. E um último comentário é que, como a gente falou, abordou em aula presencial à época, a solução pacífica das controvérsias é um dos princípios que regem as relações do Brasil no âmbito da sociedade internacional. Então está lá a previsão no artigo 4º que o Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Um deles é a solução pacífica das controvérsias, tá bom? Enfim, então, a partir de então, a doutrina costuma classificar e dividir, né, as soluções pacíficas das controvérsias em 4 meios, em 4 formatos principais: o diplomático, os políticos, os jurisdicionais e os coercitivos. Naturalmente que a metodologia coercitiva ela vai ser a última utilização, então, mas por vezes ela é a mais necessária em um momento. Então a gente continua com a ideia de ausência de hierarquia e de análise de qual seria a solução mais adequada naquele momento, naquela situação específica. Enfim, em termos gerais, antes que a gente adentre propriamente dito nos meios diplomáticos, temos que esses primeiros métodos são aqueles utilizados sobretudo pela diplomacia dos estados, né? Então, aquelas pessoas que são que estudaram ao longo das suas vidas profissionais formas de se relacionar e a melhor forma de se relacionar com outros estados para que atendessem os interesses do seu estado-nação. Enfim, então sempre pela via da diplomacia, seja ela pelo ministro das Relações Exteriores, seja ela pelos embaixadores, seja elas eventualmente inclusive pelos próprios cônsules. Depois os meios políticos, nos meios políticos tem uma participação mais incisiva dos chefes de Estado, e isso se dá notadamente no âmbito das organizações internacionais. Depois os meios jurisdicionais, a gente tem uma série de fóruns jurisdicionais no âmbito da sociedade internacional. O principal deles é a Corte Internacional de Justiça, mas a gente tem também os tribunais arbitrais, o Mercosul, a OMC, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, conforme falei na última aula, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, cortes direcionadas ao julgamento de matérias de direitos humanos, como a Corte Europeia dos Direitos Humanos, ou a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Enfim, são mecanismos de se analisar de forma mais formal, digamos assim, o conflito que esteja existindo e tem a necessidade de solução. E por último, os meios coercitivos. Enfim, aqui eu repito, não se tem uma hierarquia para eles de forma específica, mas tem que se analisar naturalmente se eles são realmente necessários para que aquele conflito seja solucionado, perfeito? Enfim, aí são medidas, algumas delas são previstas no âmbito da sociedade internacional, outras delas, muito embora sejam ilícitas, elas são tomadas no âmbito da sociedade internacional. Enfim, em razão disso, por vezes pode ocorrer que o Estado que adote uma dessas medidas possa no futuro ser responsabilizado, ainda que administrativamente, dentro de determinados órgãos políticos, tá bom? Bem, vamos lá então. Com relação aos meios diplomáticos, temos 5 principais métodos. O principal e o que é o mais utilizado no âmbito de toda a sociedade internacional são as negociações diretas. Depois temos as conferências, congressos, e os últimos 3 a gente costuma estudar em paralelo, que são os bons ofícios, a mediação e a conciliação, ou seja, 5 métodos em relação aos meios diplomáticos. Negociações diretas, congressos, conferências, bons ofícios, mediação e conciliação. As negociações diretas são os meios mais usuais. Então temos o diálogo na sociedade internacional, que é feito e que ele é direcionado para o melhor convívio e harmonização do relacionamento internacional. E esse diálogo normalmente é feito pelos representantes diplomáticos dos estados. Novamente, ministros das Relações Exteriores,
e os diplomatas em geral, sejam eles embaixadores, sejam eles cônsules. Além disso, aqueles que já estão dentro de determinadas organizações internacionais ou chefes de missões diplomáticas específicas, temporárias e assim por diante. Essas pessoas estão sempre em um diálogo constante uns com os outros, e caso haja um conflito de interesses entre dois estados, por exemplo, os seus respectivos diplomatas vão então entrar em negociação, explicando as suas razões, o motivo dos seus interesses estarem distintos em relação aos interesses dos outros estados, tentando ouvir a justificativa do outro estado na busca aí de uma solução dessa controvérsia de uma maneira harmônica e célere, né? Afinal, essas negociações elas são sempre mais céleres do que qualquer discussão que eventualmente venha a ser tomada. E é algo muito comum, é a forma mais usual de solução das controvérsias. Alguns comentários em relação a isso é que no âmbito, por exemplo, do Mercosul, as negociações diretas elas são inclusive obrigatórias, ou seja, antes que os estados procurem um sistema formal mercosulino para a solução dos conflitos, eles devem obrigatoriamente entrar em negociação direta, e essa negociação direta deve ser comprovada junto ao grupo do mercado comum, que é o órgão que vai fiscalizar essa negociação e depois encaminhar isso para o sistema de solução, envolvendo, só a título de elucidação novamente, né, e de revisão, os tribunais ad hoc e também os tribunais arbitrais ad hoc e também o Tribunal Permanente de Revisão, perfeito? Ambos arbitrais. Enfim. E as outras situações é que isso é uma prática de fato muito comum. E antes, inclusive, de ser instaurado o eventual conflito, os próprios chefes de Estado, eles chamam os seus representantes diplomáticos para que prestem esclarecimentos acerca de uma determinada situação. E, a partir disso, decide se de fato vai ocorrer ou se mantém um conflito de interesses ou não. Por exemplo, recentemente houve a convocação dos representantes diplomáticos da Venezuela, da Bolívia, pelos seus respectivos estados, em relação ao processamento de impeachment da ex-presidente Dilma. No âmbito aí de não cessar as relações entre Venezuela, Brasil e Bolívia e Brasil, os respectivos chefes de Estado então chamaram os seus representantes diplomáticos para dialogarem acerca dessa situação, para ver se isso eventualmente seria conflitante com os seus interesses, os mais variados interesses democráticos, sociais, econômicos, de parcerias, enfim, com aquela situação em si. Não se confunde isso com a ausência de proteção diplomática. Por exemplo, na Coreia do Norte, como tinha uma situação de realmente muito conflito no âmbito das suas relações junto ao Japão, junto à Coreia do Sul, junto ao Japão e junto aos Estados Unidos, a Coreia do Norte informou que não teria mais condições de manter uma segurança dos representantes diplomáticos que lá estavam. Então solicitou inclusive que eles fossem para os seus respectivos estados para ter a segurança que era necessária. Enfim, ela não rompeu relações com esses outros estados, ela só falou, infelizmente eu não consigo mais manter a segurança de vocês, então em razão disso eu peço inclusive que vocês retornem aos seus estados de origem, porque a gente está prestes aí a entrar em eventuais conflitos, inclusive armados, com outros estados. Enfim, então, esse âmbito, esse método da diplomacia, das negociações diretas, ele é de fato muito utilizado e ele é de fato enaltecido no âmbito do relacionamento internacional. Inclusive, para que se tenha um diálogo maior, mais constante, mais harmônico, que se tem regramentos específicos devidamente convencionados
para a prática desse relacionamento internacional via diplomacia, que são as convenções de Viena de 1961 e 1963, que vão ser temas específicos das próximas aulas, tá bom? Mas isso provavelmente de forma presencial. Enfim, essas são, em linhas gerais, as principais considerações acerca das negociações diretas, né? Elas são responsáveis aí por cerca de 85% das soluções dos conflitos de interesses. Enfim, depois tem uma outra forma, a chamada conferência ou congresso, mas não tão usual. Estados que tenham eventualmente conflitos de interesses, eles levam esses conflitos para que fossem debatidos em conferências regionais ou globais, dependendo da esfera ou da forma, do âmbito desse conflito. E do âmbito dessa conferência se identifica uma ou outra situação que pode auxiliar a solução do conflito de interesse daqueles estados. E por que não é tão usual? Porque, sobretudo, você abre para os países membros dessa conferência os problemas de ambos os estados, né? Por vezes existiam negociações secretas ou interesses que deveriam ser mantidos em sigilos e que isso, eventualmente, uma vez que não seja devidamente negociado entre as partes, caso isso seja aberto a uma conferência ou congresso, essas outras pessoas vão saber determinadas estratégias políticas, econômicas, comerciais dos estados. Perfeito? Então, em razão disso, é algo pouco utilizado. Era muito utilizado, na verdade, no início de formatação de blocos econômicos, onde você levava à discussão determinada circunstância que poderia repercutir no âmbito do relacionamento dos outros estados ou até para a consecução dos objetivos gerais daquele bloco econômico. Mas, enfim, é um método que ainda existe, mas ele não é tão utilizado. A sua utilização é mais para impulsionar, de fato, o âmbito das relações que estão emergindo de forma local, de forma regional, para que isso sirva de parâmetro e seja posteriormente convencionado e regulamente de uma forma geral, a partir de então, sendo na verdade um standard, digamos assim, o relacionamento desses estados. Perfeito? Então vamos lá. Negociações diretas e congressos ou conferências. Aí temos outros 3 métodos que são utilizados, que são estudados, em paralelo. Seriam bons ofícios, mediação e conciliação. E por que são estudados em paralelo? Porque tem pontos que a gente consegue caracterizar e diferenciar ele quando em grau comparativo. Bons ofícios, primeiramente, são 2 estados que têm um determinado conflito de interesse. E um outro estado, por intermédio de um representante, seja ele o chefe do estado, seja ele o chefe de uma missão diplomática, ou o próprio, enfim, qualquer pessoa de outro estado, de outra organização internacional, oferece, então, a ajuda para a solução desse conflito. Ou seja, é uma terceira pessoa que não tem interesse direto no deslinde do caso, procura as partes para que elas voltem a conversar e a partir dessa conversa, desse diálogo, o conflito seja solucionado. Do que a gente retira dessas considerações gerais? Primeiro, quem procura as partes é uma terceira pessoa. Não são as próprias partes conflitantes que procuram alguém. É um terceiro desinteressado. E quando eu falo que é um terceiro desinteressado, esse terceiro não deve, ou na verdade nem pode, demonstrar algum interesse direto se estado A está certo ou se estado B está certo. O que ele faz é proporcionar um diálogo, correto? A formatação, a formalização disso é algo praticamente inócuo, né? Não se tem algo em concreto para formalizar esse encontro ou formas que vão, procedimentos que vão reger esse encontro, não. É somente chamar os estados, como se, de certa forma, um exemplo, como se fosse para tomar um cafezinho e durante esse cafezinho dialogar sobre a situação conflitante em si.
Enfim, e o resultado dessa conversa também não é vinculante. O que se faz então é o terceiro, procurar as partes para que as partes entrem em diálogo e a partir desse diálogo decidam sobre o seu conflito de interesse, naturalmente que sem caráter de vinculação. Isso aconteceu inúmeras vezes na sociedade internacional, mas ficou bem notório quando Bill Clinton chamou o representante da Palestina e o representante de Israel para um jantar, um almoço, não me recordo, na Casa Branca, e nesse almoço o Bill Clinton ele não participava ativamente das conversas, né? Ele só tentava fazer com que as partes dialogassem e falando que isso seria benéfico para a sociedade internacional como um todo, evitando morte, assim por diante, mas enfim, não se tem um juízo ou uma participação ativa dessa terceira pessoa, e a terceira pessoa naturalmente que não tinha interesse direto no deslinde do feito, a não ser uma harmonização geral das relações internacionais, perfeito? Enfim, então esse aí é o método que chamamos de bons ofícios. Depois desse método, ainda em grau comparativo, temos a mediação. Na mediação, ao contrário do que ocorre nos bons ofícios, as próprias partes procuram alguém para mediar aquele conflito de interesse. Esse alguém pode ser um chefe de Estado, pode ser um órgão dentro de uma organização internacional, pode ser um diplomata de uma organização internacional, enfim, o que vale, independentemente da pessoa, o que você tem que ter em mente é que ela de fato é procurada pelas partes, ou seja, as partes em comum acordo decidiram quem vai mediar aquele conflito. E o papel do mediador é muito diferente do que ocorre no papel do responsável pelos bons ofícios. Aqui já se tem uma participação mais ativa do mediador, mas essa participação mais ativa é no sentido de que as partes tentem entender as consequências daquele conflito de interesse em relação aos outros estados, ou de forma restrita aos dois estados, ou de forma mais ampla à sociedade internacional, seja ela no âmbito regional, seja ela no âmbito global. Busca o mediador também uma certa análise das circunstâncias que motivaram aquele conflito de interesse, de documentos ou de situações fáticas. Enfim, o mediador precisa estar mais preparado, ele precisa saber mais do qual é o conflito de interesse para que ele possa promover um maior diálogo. Naturalmente, o papel de um mediador, aquilo que vocês já estudaram em mediação e arbitragem, é que as próprias partes encontrem aí uma solução para esse conflito de interesse. Percebam então, a gente tem um formalismo maior, porque a escolha do mediador precisa ser algo devidamente formalizado entre as partes. A própria atuação do mediador é diferente do que o responsável pelos bons ofícios, porque tem aqui uma atuação mais incisiva. Porém, o efeito disso, o efeito prático disso, não é necessariamente vinculante. Não, aqui tem uma cobrança dos estados para caso eles consigam chegar a um denominador comum, para caso eles entrem em acordo, que eles, de boa fé, respeitem o que foi devidamente acordado, do que foi devidamente decidido. Mas essa decisão não parte do mediador, ela parte diretamente da vontade das partes. É isso que se trata, no final do dia, o papel do mediador. Perfeito? E por último a gente tem o método da conciliação. Aqui já é algo mais formal, porque a conciliação ela já tem por detrás um procedimento previamente formatado. Muitas convenções, elas inclusive elas citam, elas possibilitam, prevêem isso de forma expressa, que caso as partes entram em conflitos em decorrência das normas ali previstas, elas deverão optar, dentre outros métodos, pelo método da conciliação. E se assim optarem, já se tem inclusive um regramento próprio acerca desse procedimento em si. Caso não se tenha um regramento próprio, a própria sociedade internacional, então, de algumas tratativas, já estabeleceu parâmetros de como essa conciliação se daria. Enfim, em grau comparativo novamente, temos que as partes procuram o
conciliador ou procuro os conciliadores. Por vezes é uma única pessoa, por vezes são 3 pessoas, né? Cada um desses conciliadores são escolhidos por cada um dos estados e ambos conciliadores escolhidos escolhem em comum acordo um terceiro conciliador que vai presidir então os trabalhos. Aqui a gente já tem uma produção de provas, como provas documentais, como provas periciais, como oitiva de testemunhas. Aqui a gente já tem prazos pré-estabelecidos para isso, a gente tem o recebimento de memoriais, a gente tem o contraditório, a gente tem pedidos de esclarecimentos, a gente tem pedido de reuniões com os respectivos conciliadores, enfim, aqui há um procedimento muito mais formal nessa tratativa. E naturalmente que se a gente já tem um procedimento mais formalizado ao longo do tempo, a decisão, essa sim a gente já pode chamar de decisão, desse concilium, ela deve sim ser mais respeitada. Então o grau de vinculação dela, embora não seja 100%, embora ainda seja muito discutido, ela é muito maior do que os outros métodos. E aqui, desde que ela seja prevista na convenção, que eventualmente está servindo como um pano de fundo, como substrato jurídico material desse conflito de interesses, vai ocorrer um maior respeito, vai se ter um maior respeito a essas decisões, a esse consenso, né, promovido pelos conciliadores, sobretudo em previsão ao princípio do pacta sunt servanda e, consequentemente, da boa-fé. Então, muitas vezes, caso isso não seja respeitado, o próprio trabalho que se foi feito pelos conciliadores se é levado, não de forma de uma instância recursal, não, mas a conhecimento de uma corte para a continuidade do julgamento ou daquele conflito em si. Enfim, mas de uma forma originária. A título de exemplo, temos situações que tiveram decisões ou tiveram resultados práticos de matérias decididas por conciliadores, porém não foi respeitado por um ou outro estado. Isso foi levado à Corte Nacional de Justiça, que analisou a boa-fé em relação ao estado que não cumpriu com aquilo e também se eventuais discordâncias ou análise de toda a matéria que foi ali produzida, se foi a decisão mais acertada ou não, enfim. Mas aí a Corte Nacional de Justiça não conhece disso em grau recursal, conhece isso em grau originário. Mas vamos lá, comparando agora os três. Bons ofícios, uma terceira pessoa desinteressada no desvio direto do feito, procura as partes para que as partes entrem em um diálogo e com isso tentem resolver o seu conflito de interesse. Não se tem um formalismo para isso e o consenso, se ocorrer, ele não necessariamente gera uma obrigação entre as partes. Mediação, ao contrário dos bons ofícios, ambas as partes